A ressurreição de Jesus é um dos eventos centrais da fé cristã, considerado a prova suprema de sua divindade e a garantia da vida eterna para os crentes. Esse evento é narrado nos Evangelhos e em outros livros do Novo Testamento e tem um profundo significado teológico. Vamos explorar cada ponto mencionado, refletindo sobre a profecia, a realização e os aspectos relacionados à ressurreição de Jesus. Jesus fez várias profecias sobre sua morte e ressurreição durante seu ministério na terra. Isso pode ser encontrado em diversos momentos nos Evangelhos, como em Mateus 16:21, Marcos 8:31 e Lucas 9:22, onde ele anuncia que deve ir a Jerusalém, sofrer muito nas mãos dos líderes religiosos, ser morto e depois ressuscitar no terceiro dia. Essa não foi uma simples previsão, mas uma afirmação clara e repetida de Jesus sobre o que aconteceria com ele. A profecia também se conecta com a ideia de que sua morte e ressurreição não eram acidentais ou casuais, mas parte do plano redentor de Deus para a humanidade. Como ele mesmo disse em João 10, 17-18, ninguém tirava sua vida, mas ele a dava voluntariamente para cumprir a vontade do Pai. A morte e a ressurreição de Jesus não eram algo fora do controle de Deus, mas parte do plano divino de redenção da humanidade. Em Efésios 1, 9 e 10, vemos que a ressurreição de Cristo foi o cumprimento de um plano eterno de unir todas as coisas em Cristo, tanto as que estão nos céus quanto as que estão na terra. A morte e ressurreição de Jesus são vistas como o meio pelo qual o pecado é derrotado e a humanidade pode ser reconciliada com Deus. Além disso, Jesus confirmou que sua ressurreição seria um sinal do cumprimento das Escrituras e da realização da promessa de vida eterna. Em Lucas 24, 46, 47, após sua ressurreição, ele explicou aos discípulos que era necessário que o Cristo sofresse e ressuscitasse dos mortos no terceiro dia. Após ressuscitar, Jesus apareceu a várias pessoas durante um período de 40 dias. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, 3, 8, lista algumas das aparições, incluindo a de Pedro, dos 12 apóstolos, e, de maneira notável, a de mais de 500 pessoas, algumas das quais ainda estavam vivas quando Paulo escreveu sua carta. Essas aparições foram um testemunho da realidade da ressurreição. Além disso, durante esses 40 dias, Jesus continuou a ensinar seus discípulos, aprofundando-os no entendimento do reino de Deus e preparando-os para a missão que ele havia lhes dado. Isso também está registrado no livro de Atos, onde Lucas escreve sobre as instruções finais de Jesus antes de sua ascensão. Após os 40 dias de aparições, Jesus ascendeu ao céu diante de seus discípulos. Isso é descrito em Atos 1, 9 e 11, onde a ascensão de Jesus é registrada de forma dramática. Após ele ser elevado, 2 anjos apareceram e disseram aos discípulos que, assim como viram Jesus subir ao céu, ele voltaria da mesma maneira. A ascensão de Jesus ao céu é uma confirmação de sua divindade, do cumprimento de sua obra redentora e da promessa de seu retorno glorioso. A ascensão não é apenas um evento de despedida, mas também uma promessa de que ele viria novamente para julgar o mundo e estabelecer seu reino eterno. Jesus havia falado sobre isso em várias ocasiões, como em João 14:3, onde promete: "E, quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim." A ascensão e a promessa de retorno são vistas como um aspecto fundamental da esperança cristã. Os cristãos aguardam o retorno de Cristo, que virá para completar a salvação e trazer a consumação do reino de Deus. A evidência da ressurreição de Jesus não se baseia apenas em relatos pessoais, mas também na testemunha coletiva de muitas pessoas. Como mencionado, mais de 500 pessoas testemunharam sua ressurreição,
o que fortalece a credibilidade desse evento como histórico e real. Além disso, o impacto imediato da ressurreição foi evidenciado pela transformação radical dos discípulos, que antes estavam desanimados e temerosos, mas que após verem Jesus vivo, tornaram-se ousados e dispostos a morrer pela fé que haviam testemunhado. A ressurreição de Jesus não apenas confirma sua identidade como o Filho de Deus, mas também serve como uma promessa para todos os que creem nele. Assim como ele ressuscitou, também todos os crentes terão uma ressurreição para a vida eterna. Isso é enfatizado em passagens como Romanos 6:5, onde Paulo afirma: se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. A morte de Cristo é amplamente reconhecida como o maior milagre das Escrituras Sagradas, um evento que transcende a lógica humana e as expectativas naturais. Este milagre não apenas reflete o poder de Deus, mas também revela a profundidade do amor divino e o cumprimento do plano de redenção para a humanidade. Ao analisar a morte de Jesus sob essa perspectiva, podemos observar várias razões pelas quais ela é considerada o maior milagre da Bíblia. A morte de Jesus foi um sacrifício substitutivo. Ele morreu no lugar da humanidade. Desde o Antigo Testamento, o conceito de sacrifícios era central, com animais sendo sacrificados para expiar os pecados do povo. Levítico 16. Esses sacrifícios, no entanto, eram temporários e não podiam remover o pecado de forma definitiva. A morte de Cristo, por outro lado, foi o sacrifício perfeito, definitivo e eterno. Em Isaías 53, o profeta descreve o sofrimento do Messias dizendo: ele foi transpassado pelas nossas transgressões, esmagado pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53:5. Cristo, o Cordeiro de Deus, tomou sobre si o pecado de toda a humanidade, oferecendo um sacrifício que ninguém mais poderia fazer. Esse é o primeiro grande milagre. Deus, em sua misericórdia, envia seu Filho para pagar o preço do pecado de todos, cumprindo uma promessa que havia sido anunciada desde o Éden. A morte de Cristo também revela o maior ato de amor já visto na história da humanidade. O apóstolo João expressa isso claramente em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O milagre aqui é o fato de que Deus, sendo perfeitamente justo, escolheu amar os seres humanos, mesmo sabendo de suas falhas e pecados. A morte de Jesus não foi uma morte comum. Foi uma morte voluntária, onde ele, o Filho de Deus, se entregou, de forma consciente e intencional. Ele sabia que seu sacrifício seria a única forma de reconciliar os seres humanos com Deus. Em Romanos 5:8, Paulo escreve: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O amor de Deus é demonstrado de maneira profunda e incompreensível através da morte de Cristo. A morte de Cristo foi o meio pelo qual a humanidade foi reconciliada com Deus. Em 2 Coríntios 5:18-19, Paulo ensina: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. A separação entre Deus e a humanidade causada pelo pecado foi quebrada pela morte de Jesus, que ofereceu uma nova possibilidade de relacionamento com Deus. A reconciliação não se deu apenas pela morte de Cristo, mas pela sua morte na cruz. A cruz foi onde a justiça divina e a misericórdia de Deus se encontraram.
Como Paulo escreve em Romanos 3:26, Deus, sendo justo, poderia justificar os pecadores através de Cristo. Essa reconciliação é um milagre, pois foi realizada por meio de uma ação divina, que ofereceu o perdão gratuitamente, sem que a humanidade tivesse de merecer ou pagar por isso. A morte de Cristo também é o maior milagre, por ser o cumprimento perfeito de centenas de profecias que foram feitas ao longo das Escrituras, desde o Antigo Testamento. A crucificação de Jesus, a dor que ele sofreu e até os detalhes de sua morte estavam preditos séculos antes. Em Salmo 22, por exemplo, o salmista descreve a agonia do Messias de maneira que reflete as circunstâncias da crucificação, incluindo a zombaria, a perfuração das mãos e pés e a divisão das roupas. Jesus, ao morrer da forma que previam as Escrituras, estava cumprindo o plano divino de salvação de uma maneira impressionante e inacreditável. Além disso, em Isaías 53, a profecia fala da morte vicária de Cristo, apontando para ele como o servo sofredor que levaria os pecados do mundo. A morte de Cristo, portanto, é o cumprimento exato da promessa de um Salvador que sofreria e morreria para redimir a humanidade. A morte de Cristo é o maior milagre porque ele, sendo Deus, venceu a própria morte. Sua morte não foi um fim, mas o começo de uma nova realidade para toda a criação. Quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou de cima a baixo. Mateus 27:51, simbolizando que o acesso a Deus estava agora aberto a todos através de Jesus. A morte de Jesus, portanto, não foi a derrota, mas a vitória sobre o pecado e a morte. Ela proporcionou a todos os crentes a promessa de ressurreição e vida eterna. Se você chegou até aqui e gostou do assunto, se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe.